Palavra, abram suas Bíblias, irmãos, lá em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, por favor. Isaías 53, verso 4. Livro de Isaías 53, verso 4. Todos acharam? Amém? Vocês que estão em casa, irmãos, procurem nos acompanhar. Confere na tua Bíblia também, tá bom? Diz assim, irmãos: verdadeiramente, olha isso, irmãos, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, nós julgávamos. Aqui essa profecia de Isaías, irmãos, está dizendo quando Jesus foi crucificado. E ali muitos estavam julgando Jesus. Poxa vida, não era esse que dizia que se era o próprio Deus, que era o Filho de Deus, que era o Messias? Não era esse que fazia tantos milagres e maravilhas e nós vimos isso acontecer? E agora nós estamos vendo ele ali, numa cruz de madeira, no madeiro crucificado, apanhando dos soldados, sendo humilhado. Não é esse o rei dos judeus? Quer dizer, julgavam a Jesus, reputavam a Jesus, mas não viram o que ele havia feito, para qual foi todo aquele sacrifício que ele estava fazendo. E a palavra continua dizendo assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O cálice da ira do Senhor caiu sobre Jesus. E ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação. Ou seja, ele cobriu todo o nosso pecado, por expiação do pecado. Verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Irmãos, compreenda uma coisa: Jesus, ele não veio restaurar a paternidade,
ele veio restaurar o que? A filiação. Porque ele nunca deixou de ser pai. Foi a humanidade que deixou de ser filho. Em Adão deixamos de ser filhos para sermos criaturas. E em Jesus deixamos de ser criaturas para sermos filhos. Porque Jesus chamava Deus de Pai, ou Abba. Porque Ele, Jesus, quer nos inserir nesse lugar de filho. Porque quando o pai morre, ele deixa o que para o filho? Ele deixa a herança. Só que a herança é descoberta quando o filho abre o testamento. Esse testamento são as escrituras sagradas, Novo Testamento. Toda vez que abrimos o testamento, é o pai revelando o que deixou para os seus filhos. Toda vez que o diabo, irmãos, compreenda isso, irmãos, toda vez que o diabo diz para você, filho, filha, toda vez que o diabo diz para você, filho de Deus, filha de Deus, você é depressivo, você é depressiva, o diabo fica te acusando, você é isso, você é aquilo outro, e muitas das vezes você repete aquilo que o diabo está falando no seu ouvido. Mas o que está escrito não é isso, pois o que você está falando não pode mudar o que está escrito, mas o que está escrito pode mudar o que você está falando. Pegaram isso? Ninguém entendeu, vou repetir. O que está escrito, pois o que você está falando não pode mudar o que está escrito, mas o que está escrito pode mudar o que você está falando, pois está no testamento que eu não sou depressivo, não sou depressiva, não sou derrotado, não sou derrotada. No testamento está escrito que meu pai levou sobre ele todas as dores, doenças, aflições, o pecado, todo o mal. Tem gente que não sabe o que está escrito no testamento que o pai deixou para aqueles que querem ser filho. Sabe por quê? Não abrem o testamento. Sabem que tem o testamento, mas não querem abrir, não querem ler esse testamento, porque tem medo. Irmãos, compreenda uma coisa. Muitas das vezes Deus permite que passamos, ou Deus permite passarmos pelo deserto para nos provar, com dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Exemplos dele nós sabemos muito bem. Jesus, tudo com J, ó. Jesus, Jó, José, Josué e tantos outros. Então, irmãos, tantas são as lutas que o ser humano passa. Tantas são as lutas que o crente tem passado. Tantas são as lutas, irmãos, que na nossa geração, nós vimos até conversando de lá para cá, no caminho para cá. Aquelas doenças, né, que tinham sido erradicadas, estão voltando todas, estão aí. O homem, a cada dia que passa, ele se afasta de Deus, irmãos. E quando o homem se afasta de Deus, quem se aproxima é o inimigo, é o diabo, que se aproxima das famílias, que se aproxima das meninas, das moças, dos rapazes, que querem a destruição do templo de Deus. E nós, irmãos, somos o templo do Deus Altíssimo. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nada mais é somente do que o próprio Deus. Nós somos o templo dele, irmãos. O Espírito de Deus vive em nós. Deus soprou nas narinas do homem o teu sopro. Espírito quer dizer sopro. O sopro de vida, irmãos. E esse sopro de vida está em cada um de nós. Mesmo assim, Deus tem sido misericordioso com milhares e milhares de pessoas. Por mais pecados que as pessoas têm cometido com o corpo, com o templo de Deus, Deus tem sido misericordioso com ela. Ah, por quê, pastor? Olha o ar que você está respirando. Você consegue ver o ar? Você consegue enxergar o ar? Mas você respira. É a presença de Deus na tua vida. E muitas das vezes você não entende, não quer entender, ou não quer acreditar nessa realidade, nesse fato, irmãos.
É a presença de Deus, é a oportunidade que Deus está dando para você, para reconhecer que se você acabar esse ar, você morre. É a mesma coisa, irmãos. Eu tanto tenho falado várias vezes, né, aqui. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você tirar a planta da terra, ela morre. Se você sair da presença de Deus, você morre. O homem foi feito para adorar a Deus. O homem sem Deus está morto. A mulher sem Deus, ela está morta. Quantos estão mortos, irmãos? Quantas oportunidades Deus está dando para as pessoas, mas mesmo assim, muitos querem só fazer o mal, querem buscar o mal. Oportunidade Deus está dando para buscar o bem. Jesus fala, irmão, ele é muito enfático, ele insiste: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 3,16 fala a respeito disso também, irmãos, que ele veio ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E as pessoas estão esquecendo disso, é porque não leem, sabem que tem um testamento, sabem que o pai deixou aquela carta, aquele testamento, sabem, mas não tem coragem de ler as promessas de Deus, o que Deus fez por cada um de nós. Como nós lemos aqui na carta de Isaías, ele sofreu, irmãos, por cada um de nós, porque a ira do Senhor já ia vir sobre toda a terra. O homem não tinha mais para onde correr, não tinha mais salvação. Como nós lemos aqui, o próprio Deus deixou ele enfermar, porque ele absorveu toda a doença, toda a enfermidade sobre a própria carne, sobre o próprio corpo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, irmãos, cada um de nós pudéssemos estar aqui. É promessa de Deus para nossas vidas, porque um dia o homem pecou contra Deus, como nós lemos aqui, ele passou agora a ser criatura, e agora para você se tornar filho de Deus, é necessário você fazer uma aliança com Jesus Cristo, que é o nosso Deus, é o nosso Deus conosco, é o nosso Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, irmãos. É Jesus. Só através dele. Ninguém, irmãos. Não adianta ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém, criatura nenhuma vai a Deus se não for por Jesus Cristo. E para isso, você tem que se tornar filho. Para isso você tem que se tornar filha. Para isso você tem que largar esse mundo, abandonar esse mundo, largar as coisas desse mundo, as questões desse mundo, porque tudo vai ficar no mundo, e tudo que está no mundo perece, tudo que está no mundo enferruja, apodrece, tudo que está no mundo dá traça. Todo o poder aquisitivo que você tem não vai te trazer a salvação, toda a sua riqueza não vai trazer a tua salvação, todo o seu orgulho, toda a sua soberba não vai te trazer a salvação, todo o teu talento que você acha que é teu não vai te trazer a salvação. Isso é o testamento que o Senhor tem para nos dar. Ele está aqui, que fala isso, irmão, não é o pastor Marcos. Esse testamento tem uma série de orientações para herdarmos. Não tem coisa melhor, irmãos, do que herdarmos a vida eterna. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Não existe, irmãos, não existe. Outro dia nós pregamos aqui a respeito disso. Quantas são as pessoas que querem fazer plástica, botar botox, ficar com a cara toda torta, achando que vai ficar linda para o resto da vida, não é assim? Mas todos um dia vão morrer. O homem malha, a mulher malha, toma remédio daqui, toma remédio de lá, vai ficar, para aumentar mais a quantidade de vida, mas não adianta, irmãos. Se não for por Jesus, você vai morrer, a carne vai ser comida por bicho, não tem jeito. Jesus é o único que tem o poder para nos dar a vida, um corpo novo, um corpo transformado, um corpo santificado. Só Ele tem esse poder para restaurar a nossa vida, assim como Ele foi restaurado. Ele diz na promessa, nessa carta, nesse testamento, irmão, que nosso Pai deixou para a gente. Nesse testamento, Ele diz que aquele que crê em Jesus Cristo não vai morrer.
não vai morrer assim como ele não morreu. Ele venceu a morte, irmãos. Ele venceu a morte. E a promessa de Deus para aqueles que creem nele é a vida eterna. Nós vamos vencer a morte. Lá no Jardim do Éden, Jesus colocou uma árvore, 2 árvores, no meio do jardim. O Jardim do Éden era cheio de árvores frutíferas, irmãos. Todas. O Adão, ele tinha acesso. Todas. Mas o Senhor orientou a Adão. Adão, das 2 árvores que estão no meio do jardim, uma delas, você não pode comer do fruto. Porque se você comer do fruto desta árvore, você vai morrer, irmão, ou Adão. Você não pode comer desta árvore, do fruto desta árvore. E Adão desobedeceu a Deus. Nós sabemos muito bem, todos nós conhecemos essa história, né? Do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Ué, pastor, mas o homem então não tinha conhecimento? Tinha, irmãos. Mas só que o homem tinha um coração puro. O homem tinha as coisas voltadas para Deus. O homem não tinha um coração com maldade, com interesse de algo. Era tudo por amor a Deus. Fazia tudo para glorificar o nome do Senhor. É isso que Deus quer da gente nos dias atuais. Esse é a grande luta, esse é o grande combate. Porque além de nós lutarmos para herdar a vida eterna, tem também as coisas do mundo. Por isso que hoje o Senhor, o Espírito Santo está nos falando, não olhe para as coisas do mundo. O fruto do conhecimento do bem e do mal, esse engodo que aí está, muitos estão caídos. Aí eu vou ali, vou usar uma droga, vou beber aquela bebidinha alcoólica, achando que aquele fruto é bom para ele ou para ela, para você, moça, para você, rapaz, para você, homem, para você, mulher. E não aquele fruto ali, o diabo está te levando para que você não venha voltar mais a ter a oportunidade de ter a vida eterna, a ter a oportunidade de limpar o teu coração, como é do coração de Adão, puro, livre dessas mentiras que o mundo tem pregado. E a Bíblia, irmãos, através de Jesus, tem nos ensinado isso, que agora ele morreu naquela cruz, ele absorveu todo o pecado, toda a doença. Enquanto a pessoa não compreende isso, irmãos, não aceite a doença. Ah, pastor, mas a gente não vai morrer, todos nós vamos morrer, mas não podemos aceitar. Se a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as doenças, né? Todas as maldições, então, meu irmão, nós somos crentes, não podemos aceitar isso em nossas vidas, não podemos. Mas que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Como eu falei aqui, Jesus passou pelo deserto, Jó passou pelo deserto, José foi traído pelos irmãos no deserto. Quantos desertos nós temos que enfrentar? Josué, para pegar a terra prometida, a prometida terra de Canaã, teve que encarar gigantes, derrubar muros. Foi o deserto para Josué. Cada um de nós tem um deserto para enfrentar. E nesse deserto, irmãos, é que o diabo, ele tenta nos enfrentar, porque muitas das vezes é no deserto que nos sentimos fracos. É no deserto que nós, muitas das vezes, quase padecemos. Mas quando você olha para Cristo, quando você olha para o Senhor Jesus, irmãos, Ele não vai te abandonar. Porque na verdade, Deus, Jesus, Ele não abandona o homem. Quem abandona a Deus, ao Senhor Jesus, somos nós. Com os nossos pecados, com as nossas negligências, com as nossas mentiras, com as nossas falsidades. Nós somos falhos, irmãos. Nós temos que declarar isso ao Senhor e falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou pecador, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha falta de fé. Essa é a oração que precisamos fazer para o Senhor. Me ajuda, me dá força, Senhor. Eu dependo de Ti, sem o Senhor eu nada posso fazer. A minha família, abençoa a minha família. É assim, irmãos, que nós temos que agir. Abre as suas Bíblias. Já vamos terminar. Aí Mateus, capítulo 8, por favor. 8:16. Todos acharam? Mateus 8:16. Amém? Mateus 8:16.
Diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Se Jesus, irmão, levou as enfermidades e as doenças, não podemos aceitar. Se você está fazendo, andando no caminho do Senhor, eu não sei, Deus, se não fizer um milagre de imediato, irmãos, instantaneamente, que Deus tem o poder para isso, só Ele tem esse poder. De repente Ele pode usar um médico, eu já falei isso aqui outras vezes. Deus pode usar um médico, usar a medicina para que a cura aconteça em sua vida. Mas isso não é motivo de você desistir, irmãos. Muito pelo contrário. Você tem que reconhecer que aquele homem que está ali, que Deus colocou na tua vida, aquele médico, aquela médica, foi para trazer um remédio, não para remediar, mas para curar. Foi para te dar um impulso, para você despertar a tua fé, porque Deus jamais vai te abandonar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele quer que tenhamos saúde. A Bíblia fala, irmãos, que precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas venham ser acrescentadas para nossas vidas. Então é necessário buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, porque esse testamento, essa carta que o Senhor fez, foi para despertarmos para o dom precioso. E que dom é esse? É a vida, irmãos. É a vida. Não é a vida nesse mundo, é a vida, irmãos, que está acima do nosso entendimento. São coisas inefáveis que nós não chegamos a entender. Mas para nós passarmos a entender, termos essa certeza, é só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Então fica com essa palavra, irmão, de edificação, de fortalecimento para a tua vida. Não entregue os pontos, continua. Continua, você está passando por exército, continua. Deus lá na frente vai te abençoar. Está passando por uma luta, uma barra pesada na tua vida, continua servindo a Deus. Não deixe de servir a Deus. Muitos têm abandonado, de repente, a bênção estava a um palmo de distância. E a pessoa abandona a fé. A pessoa fica chateadinha e abandona a fé. Estava um palmo, 1 metro de distância para ele receber o bem tão precioso. Muitas das vezes não são nem batizados com o Espírito Santo, porque ficam tão preocupados com os dons espirituais, que esquece de buscar ao dono dos dons, né? Quem é o dono dos dons? É Jesus. No momento certo, Ele vai fazer com que aquilo que você tanto anseia para sentir, muitas vezes o que nós pregamos aqui, esse dom da fé, o dom do amor. Você que tem um dom, mas tem que ser algo, irmãos, para que você venha trazer edificação, não só para a igreja, mas para a sua vida em Cristo Jesus, para que o nome dele seja glorificado, irmãos. Não para que você venha se exaltar, compreenda isso. Não é exaltação, pelo contrário, é para que você se torne mais humilde ainda. Dom é para isso, não é para você se exaltar, mas para que você se torne mais humilde ainda, reconhecendo que aquele dom que Deus deu para você não é teu, é de Deus. E muitos têm caído nessa artimanha de Satanás. Muitos têm se deixado levar. Eu sou o Todo-Poderoso, eu tenho um dom agora, eu sou o profeta, agora eu falo em diversas línguas, agora eu faço sapateado, agora, ninguém me segura. Nada te pertence, irmãos. Mas eu curo, pastor, eu faço milagres, as pessoas manifestam.
não nada te pertence. O diabo também tem esses dons, ou você acha que não? Lembra quando Moisés lançou aquela vara, aquele cajado diante de Faraó? O que os sacerdotes de Faraó fizeram? Lançaram os seus cajados e também se transformaram em cobras. O diabo, irmãos, ele tem poder, ele tem dons também. E tem os seus servos que servem a ele, que têm dons espirituais. Compreenda uma coisa, nem tudo que você acha que vem de Deus é de Deus, compreenda isso. Então é necessário você ler o testamento que Deus deixou para nós. Esse testamento é a chave para que você venha compreender todos os mistérios necessários para herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.